Você se sente mal quando ouve as histórias dramáticas de outras pessoas? Quer entender como isso acontece e principalmente como mudar esta experiência? Então, fica aqui comigo e acompanhe até o final deste vídeo que você vai entender um pouquinho mais este assunto, tá certo? Antes, eu quero te contar uma experiência pessoal sobre esta questão, né, de se sentir mal quando ouve, quando conversa com uma pessoa. Este assunto, ele já me causou, assim, sofrimento emocional mesmo. Foi um grande desafio para mim alguns anos atrás. Porque quando uma pessoa vinha me contar os seus problemas, os seus dramas, né, as histórias tristes que estavam acontecendo com ela naquele momento, eu acabava me sentindo mal ouvindo aquilo que ela estava me contando. Só que na ocasião eu apenas identificava no corpo o mal-estar. Eu não entendia que este processo começava, se dava início na mente. Então, o que acontecia exatamente? A pessoa começava a narrar ali a história, né, de triste, problemática que estava acontecendo, e eu ia aos poucos ali me sentindo mal. Sabe aquele mal que às vezes você não sabe nem contar como que é? Uma tristeza, angustiado, o corpo pesado, o peito apertado, algo do gênero assim. Você já passou ou passa por situações parecidas? Me conta aqui nos comentários. E o que eu comecei a fazer na época? Eu comecei a evitar conversar com algumas pessoas e quando isso não era possível, eu tentava mudar o assunto. Eu deixei de ver televisão, especialmente os canais abertos, isso eu não vejo até hoje. Foi a forma que eu encontrei para me preservar, para manter o meu bem-estar, né? Evitar a dor, que é algo que a gente faz naturalmente, né? E por que isso acontecia comigo? Porque eu escutava a pessoa associada à história. Era como se o que ela estivesse, o que ela estava me contando estivesse acontecendo comigo. Eu era a atriz principal daquela história. Então eu sentia como se fosse comigo. Além também, é claro, de ter um julgamento mental. Né? Então eu estava lá ouvindo a história, vamos usar um exemplo de uma amiga que estava me contando que ela foi, que outra amiga dela traiu a confiança, né, dela. Então eu mentalmente ficava com um julgamento do tipo assim, nossa, que pessoa mau caráter, ou que tadinha da minha amiga, foi vítima, entende? Um julgamento mental, me posicionando do lado ou contra uma pessoa. E totalmente ali dentro do enredo, mergulhada naquela história. Então a mente entende que tudo aquilo ali está se passando comigo, no momento presente. Lembra que eu falo aqui contigo em alguns vídeos que a mente ela trabalha com imagens, né? Se eu te digo agora, eu tenho um cachorrinho branco, naturalmente a tua mente vai criar essa imagem do cachorrinho branco. Então, ao ouvir a narração da história da outra pessoa, a minha mente já vai criando as imagens e eu, como, né, tinha esse hábito de ouvir, de ter este tipo de audição onde eu era atuante, participativa ali na história. Então, eu além de criar as imagens, eu mergulhava nas emoções, eu fazia críticas, julgamentos mentais. Então, toda aquela historinha ali, para minha mente, estava acontecendo comigo. Agora, como ouvir as histórias mais dramáticas, mais doloridas e manter o bem-estar, o equilíbrio?
Então, vou te contar como que eu faço hoje em dia. Primeiramente, é me colocar num estado de presença. Assim, eu me permito uma audição atenta, mas desidentificada daquela história que eu estou ouvindo. E principalmente numa postura interna de neutralidade, sem julgar, sem criticar a história que eu estou ouvindo ou ficar do lado da pessoa. Entende? O julgamento ele não é só negativo. Quando eu mentalmente me coloco do lado ali, usando o exemplo da minha amiga, ai, tadinha da minha amiga, ai, a minha amiga está certa, eu faria o mesmo, é um tipo de julgamento, também é julgamento. Então, a neutralidade é eu nem elogiar, nem criticar, nem ficar contra, nem ficar a favor da pessoa. É ouvir com atenção, presente e neutra. Com este posicionamento interior, então eu consigo manter o meu bem-estar e o meu equilíbrio. E também, desta forma, eu tenho mais chances e recursos internos até de auxiliar, ajudar a pessoa, se for o caso, é claro, né? Porque nem todas as pessoas que elas estão procurando ajuda, às vezes elas só querem serem ouvidas mesmo. E isso é o que mais acontece no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais. Então, você pode utilizar essa dica, essa postura, independente se o teu trabalho é com terapia ou é de ouvir as pessoas, porque no caso que eu te contei, né, do que dessa dificuldade que eu tinha alguns anos atrás, eu ainda nem trabalhava com a hipnoterapia. Era apenas nos meus relacionamentos, quando eu me comunicava, quando eu ouvia as pessoas. Então, quando eu aprendi isso que eu estou partilhando aqui contigo, nossa, foi assim de grande valia, foi um ensinamento assim precioso para mim, porque o bem-estar, a forma como a gente se sente interiormente, né, ela não tem preço. E você entende, né, que a gente está sempre se comunicando. Então, o fato de eu me sentir mal quando escutava as pessoas era algo que realmente me incomodava muito. E esse aprendizado, ele é muito rico para mim. Aí eu comecei a praticar, né, com as pessoas que sempre que eu tinha oportunidade. E claro que, como eu te disse, a gente precisa estar consciente em estado de presença. Então, quando a gente ainda não tem esse hábito, nas primeiras vezes que a gente for fazer essa prática, requer, né, se chamar a esse estado de atenção. Algumas vezes a gente vai esquecer e quando vê, já está lá novamente mergulhada na história da outra pessoa. Mas tudo bem. Quando lembrar, se chama atenção. Numa próxima ocasião, quando começou a conversar, já se coloca naquela postura interior de estado de presença, de neutralidade, e você vai ver a diferença que isso vai fazer na forma como você se sente para se relacionar com as pessoas. Tá bem? Então, eu espero que essas minhas dicas sejam tão preciosas para você quanto são para mim. Só que tem um detalhe importantíssimo que eu sempre falo aqui. Elas só irão funcionar contigo se você praticar. Então, experimente, tá? Tire da teoria, tire do campo da audição que você está me ouvindo aqui e coloque lá na prática do seu dia a dia e sinta a diferença. Um grande beijo para você, até o próximo vídeo. Até mais!